Abram suas Bíblias comigo em Mateus. Mateus 5, versículo 6. Nosso tema hoje é Jesus, a nossa justiça. Jesus é a nossa justiça. Mateus 5, versículo 6 diz assim, ó. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Amém? Pode se sentar. Sabe que esse tema é muito legal, eu gostei bastante de ter recebido esse tema. De falar sobre a justiça de Cristo. Porém, eu acho um pouco complicado, porque ele é muito conflitante com a nossa justiça. O nosso senso de justiça. E a gente vai entender um pouquinho no decorrer dessa palavra. Você sabe, eu estava vendo no dicionário que justiça significa um modo de entender ou julgar algo. Né? Modo de entender ou julgar aquilo que é certo ou errado. Dessa perspectiva, cada um de nós temos uma visão do que é justo e do que é injusto. Alguns acham algumas coisas que é justa, outros acham que não. Você quer ver um exemplo? Para um patrão, para uma pessoa que paga, ou seja o que for, ou você que talvez mora de aluguel que paga algo, você fala, poxa, é muito injusto o que eu pago por isso. É muito dinheiro. Para a pessoa que recebe, ela fala assim, é muito pouco. Podia ser mais. É injusto tanto que eu recebo. Então, acho que cada um de nós temos uma perspectiva do que é justo e do que é injusto. Cada um de nós temos uma visão do que é justo. Outro exemplo, vamos supor, você compra algo de alguém, seja um carro, uma moto, um equipamento, qualquer coisa que é usado, essa pessoa sabe que esse equipamento tem um problema, e mesmo assim ela te vende. Ela te dá a oportunidade de você ver, de você analisar, e você compra se você quiser. Talvez na perspectiva dela, ela fala assim, não, eu estou sendo justo. Ela está olhando o equipamento, ela está vendo a coisa, ela vê se é bom ou não. Se ela comprar e quebrar na mão dela, o problema é dela. É verdade, acontece muito. Outro exemplo, imagina só, para quem gosta de futebol. Você está correndo com a bola em direção ao gol, você pisa na bola e cai. O juiz está um pouquinho longe e ele não vê. E ele dá falta, ele apita falando que foi falta. Você sabe que não foi falta, você só pisou na bola. Só que você pensa assim, bom, ele é o juiz. Ele que está aí para julgar. Se ele falou que foi falta, eu vou aceitar que foi falta. Ainda que não tenha sido falta. E assim nós temos nossos julgamentos do que é certo, do que não é certo, do que é justo, do que não é injusto. E nós somos muito bons para julgar o que é justo e o que não é justo. O deputado que ganha 30 mil reais, né, que tem benefícios ilimitados de saúde, de farmácia, de dentista, tem benefícios que auxílio paletó, auxílio gasolina, você fala assim, poxa vida, o que o cara ganha de auxílio paletó, às vezes não é meu salário. Não é justo. Enquanto o cara pode se tratar no melhor hospital do Brasil, né, tem pessoas morrendo no hospital no SUS, porque não tem um leito numa UTI. Você fala, poxa, isso não é justo. Não é verdade? Então todos nós temos um senso de justiça. Só que o mais interessante de tudo, que a gente acha que é justo quando a gente é beneficiado. Se eu sou beneficiado, então é justo. Se eu não sou beneficiado, não é justo. Se eu não tenho nenhum benefício com isso, não é justo isso. Não está sendo justo o que estão fazendo comigo. Uma vez eu vi uma piada de um cara que chegou no dia do pagamento dele e tinha 50% a mais do valor na conta dele. E ele viu que tinha um dinheiro a mais na conta, ele não falou nada, ficou com aquele dinheiro e ficou de boa. Passou mais um mês, no mês seguinte veio descontando 50%. O cara rapidamente foi no RH. Falou, viu, mas que negócio é esse? Eu recebi meu pagamento, tem 50% a mais. Aí a mulher do RH fala assim, viu, mas o mês passado a gente errou e colocamos 50% a mais. Aí o cara fala assim, viu, mas errar uma vez eu aceito, duas já é demais. Ou seja, quando eu sou beneficiado, aí tá tudo bem, tá tudo certo, é justo. Mas se eu sou lesado de alguma maneira, não é justo. Já não é mais justo. Então todos nós temos nosso senso de justiça. Cada um de nós temos um senso de justiça própria. Outra definição é o ato de reconhecer o mérito de alguém. Então, quando você reconhece o mérito de alguém, isso é justo.
você reconhecer o cara que trabalhou, o cara que se esforçou, o cara que deu sangue. É justo você pagar o salário dele. Seria injusto você pagar se o cara não trabalhasse. É assim ou não é que a gente pensa? Não é justo o cara receber se o cara não trabalhou. Não é justo ele ser reconhecido se ele não fez nada por isso. É justo quando ele tem um mérito. Se ele não tiver mérito, não é justo. Você sabe que isso é muito complicado. O fato da gente, cada um de nós, termos um senso de justiça diferente. Porque aí a gente vem para a igreja, a gente escuta um texto desse. Bem-aventurado o que tem fome e sede de justiça. Jesus está falando, bem-aventurado quem tem fome e sede de justiça. Você sabe que fome e sede é uma característica de uma pessoa saudável. Quando você está doente, você tem vontade de comer? Ninguém tem vontade de comer. Você não tem vontade de beber, nada disso. E Jesus está falando, bem-aventurado quem tem fome e sede de justiça. Quem tem fome e sede você sente todos os dias. Todos os dias. Não é uma vez por mês, não é uma vez por ano. Nós temos fome e sede todos os dias, nós temos fome e sede. E aí a gente vem e vê um texto desse e fala assim, poxa, eu tenho sede de justiça. Só que nós começamos a confundir a justiça nossa com a justiça de Cristo. E nós fazemos uma grande confusão com isso. Queremos enquadrar Cristo no nosso senso de justiça. Por isso que a palavra mais linda na boca de crente é, Deus vai fazer justiça. Deus vai me vingar. Ou então acontece alguma coisa, as pessoas falam assim, mas foi porque Deus pesou a mão. Deus fez justiça. É verdade, acontece muito isso. Esses tempos atrás aí, acho que todos lembram, quando Ricardo Boechat morreu, choveu de crente falando isso. Porque Deus pesou a mão, Deus fez justiça, porque ele é um ateu, porque ele blasfemou, porque ele xingou um servo do Senhor. Não pode tocar no ungido do Senhor. Por isso Deus pesou a mão. É verdade, eu não estou brincando. Muita gente falou isso. Você sabe que para o Ricardo Boechat, ele já morreu, não faz diferença para ele. Agora você imagina a família dele, a esposa, o filho, que escuta uma coisa dessa. Fala assim, nunca vou pisar em uma igreja de crente. Olha a compaixão que eles têm. Olha o tipo de amor que eles têm. Olha o Deus vingativo que eles servem. E as pessoas não querem. Só que tem muito cristão que faz isso. Tem muito cristão que quer colocar Cristo, a justiça de Deus, trazer a justiça de Deus para o seu senso de justiça. Para o nosso senso de justiça própria. Às vezes nós fazemos isso em proporções muito, muito menores. Ou um exemplo, se você está numa empresa, você não gosta do seu chefe. Você não gosta do seu encarregado. Você não gosta da pessoa que está lá sobre você. A pessoa te persegue, pega no seu pé. E aí a gente ora e o cara é mandado embora. Você fala assim, Deus fez justiça. Deus me honrou. E a gente não está nem aí se o cara tem família. Se o cara tem filhos, se tem uma família para alimentar. Você entende o nosso senso de justiça? Nosso senso de justiça é muito conflitante com o senso de justiça de Cristo. Se a gente for entender o senso de justiça de Cristo, é muito diferente do nosso. E às vezes do nosso que estamos dentro da igreja. Que achamos que Deus vai nos vingar, que Deus vai fazer justiça, que vai me colocar como supremacia sobre os outros, como melhor do que os outros, então vai mandar o cara embora, o cara vai perder o emprego. Qual é o senso de justiça de Cristo? Qual foi o senso de justiça de Cristo? O senso de justiça de Cristo foi dar para mim e para você o que nós precisávamos, não o que nós merecíamos. Se Cristo fosse dar para mim e para você o que nós merecíamos, nós estávamos todos mortos. Nós merecíamos o inferno, merecíamos a morte. Qual foi a justiça de Cristo? Morrer por mim e por você. Quando nós não merecíamos, quando nós não tínhamos direito nenhum. As pessoas falam assim, poxa, Jesus morreu porque você tinha muito valor. Jesus morreu por você porque você é muito importante. Não, não é. Jesus morreu por mim e por você quando nós não valíamos nada. Quando nós não tínhamos valor nenhum. E Cristo morreu por mim e por você. Ele decidiu morrer por mim e por você. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 5. Sete e 8. Diz assim: porque apenas alguém morrerá por um justo,
Pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando éramos pecadores. Em 1 Pedro 3,18 fala a mesma coisa. Jesus morreu uma vez por todas por nós, se ofereceu como sacrifício uma vez por todas, o justo pelos injustos. Nós éramos injustos, todos nós. Nenhum de nós tínhamos méritos diante de Cristo. Para Deus falar assim, poxa, eu vou morrer por Ele porque vale a pena. Vale a pena morrer por Ele. Olha como Ele é bom. Olha como Ele é bonzinho. Olha como Ele é talentoso. Olha como Ele tem... Não foi isso. Cristo morreu por nós, a justiça de Deus foi Ele morrer por nós quando nós éramos pecadores. Essa foi a justiça de Deus. Que da nossa perspectiva é uma injustiça. Qual é a lógica de uma pessoa que não tem pecado, uma pessoa que não cometeu crime nenhum, morrer pelos nossos crimes? Pagar pelo nosso crime, pelo nosso erro. É uma injustiça. O justo morrer pelos injustos. Essa é a justiça de Cristo. Essa é a justiça dele. De morrer, de pagar o preço por nós. Essa é a graça de Deus. O favor imerecido, que nós não merecíamos. Nós não merecíamos. Essa é a justiça de Deus. Você sabe que nós só podemos compreender um nível de perdão. O Eric até falou aqui esses dias, né, sobre perdão. Um nível de perdão quando nós compreendemos a justiça de Deus. Se a gente vê lá em Atos, capítulo 7, 59... Atos 7, 59. Fala assim, ó. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes imputes esse pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Fala sério, quem é capaz de fazer uma coisa dessa se não compreender a justiça de Cristo? Que não compreende que Cristo morreu por ele, ele sendo pecador, não merecendo nada. Ele não falou para Deus assim, Senhor, faça justiça. Senhor, vingue o meu sangue. Ele não orou isso para Deus. Ele falou, Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Eu estava pensando sobre Estevão, imagina só. Qualquer pessoa em sã consciência, no seu leito de morte, seja num caso que nem de Estevão, ou num leito de morte por causa de uma enfermidade, no que as pessoas pensam? Elas não pensam em si mesma. Ela pensa no pai, na mãe, na esposa, no filho. Estevão tinha família. A Bíblia não fala da família de Estevão, por isso a gente passa às vezes desapercebido, né? Nem pensa nas pessoas que ficaram. Talvez se fosse eu, você no lugar, falar, poxa vida, meu filho vai ficar. A minha mãe, a minha esposa vai ficar desamparada. Senhor, faça justiça. Não é justo eu morrer e minha família ficar desamparada. Não é justo eu morrer e os meus filhos ficar sem pai. Fala sério. E ele estava sendo apedrejado e falando, Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Só quem compreende a justiça de Deus é capaz de fazer isso. Só quem compreende que a justiça de Deus foi perdoar o meu e o seu pecado quando nós não merecíamos. É capaz de perdoar quem nos ofende. É capaz de perdoar aquele que nos fere. Nós tratamos as pessoas como... Julgamos as pessoas porque nós achamos que nós somos superiores a elas. Porque eu sou melhor. Não é justo o que está acontecendo comigo. Eu sou melhor, eu sou mais digno. Por isso nós julgamos as pessoas. Por isso nós condenamos as pessoas. Como aquele homem lá em Lucas, a gente não vai ler, mas Lucas 18, a parábola do fariseu e o publicano. Os dois sobem ao templo para orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu falava, Senhor, graças te dou porque eu não sou como os demais homens. Eu sou justo. Dou o dízimo, vou na igreja, faço tantas coisas. Enquanto o publicano, que era pecador, odiado pelas pessoas, batia no peito e falava, Senhor, tem misericórdia de mim porque sou pecador. E Jesus fala assim, qual que desceu justificado? E nós, muitas vezes, nós somos igualzinho a eles. Quando nós nos convertemos, nós nos identificamos com o publicano. Pecador. Falar, poxa, Deus me perdoou, que amor é esse?
né, aquele primeiro amor. Mas com o passar do tempo, começamos a ir na igreja, fazer muitas coisas, começamos a nos achar melhor do que os outros. E começamos a julgar os outros. E aí invertemos o lugar. Aí do publicano, nós passamos a ser igual ao fariseu. Eu sou bom, eu sou justo, eu sou melhor do que os outros. Pecador é quem está lá fora. Pecador é o cara que rouba, é o cara que mata. Esses são injustos. Eu sou justo. É uma frase que eu costumo falar bastante. Até o Edinho falou esses dias, né? Lembrou eu. De uma frase que eu ouvi. Aos pés da cruz o terreno é plano. Isso é uma realidade. Nós achamos que é justo ou injusto quem comete pecados. Ou quem deixa de cometer pecados. Então, se eu não cometo pecados, eu sou justo. E é injusto quem comete pecados. Eles são injustos, eu não. E nós julgamos as pessoas. Mas aos pés da cruz o terreno é plano. Todos nós somos pecadores diante de Cristo. Todos nós estávamos na mesma condição. Ninguém está diferente de ninguém. Nós julgamos os outros. Né? Se a gente fosse colocar uma escala de 0 a 10, da nossa justiça ou injustiça, a questão de pecados, nós falaríamos, estou entre 5 e 6, eu não peco tanto, eu não sou tão pecador assim. 10, na escala máxima, está o cara que rouba, que mata, que estupra. Mas diante de Deus, todos nós estamos na escala 10. Essa que é a verdade. Eu sei que às vezes é difícil a gente entender isso. Que a gente que acha que pecar, eu sou pecador porque eu peco, mas não é isso. Eu peco porque eu sou pecador. São coisas muito diferentes. E Cristo morreu por mim, mesmo eu sendo pecador. Mesmo eu sendo injusto. Mesmo eu sendo injusto, Ele morreu por mim e por você. Essa é a graça dele. Uma graça que muitas vezes nós não compreendemos. Fala, poxa, isso é injusto. Não é justo isso. Um justo pagar pelo pecador. Aquele que não tinha crime nenhum pagar por aquele que cometeu um crime. Não é justo. Mas essa é a justiça de Cristo. E nós somos chamados para praticar esta justiça. Nós somos chamados para praticar esta justiça. Sermos a justiça de Cristo. Você sabe que essa palavra é muito legal, porque eu fiquei pensando, eu não queria vir aqui para falar para você assim, você é a justiça de Deus, você é santo. Claro que nós somos santificados nele, somos justificados em Cristo, através de Cristo, somos todos pecadores, sim, mas somos justificados em Cristo. Mas não queria trazer essa palavra para falar, você é santo, você é justificado, você é a justiça de Deus, por isso você vai ser abençoado, por isso Deus está com você. O que eu queria trazer para você hoje é que nós precisamos ser a justiça de Deus nessa terra. Esse é o principal objetivo nosso, sermos a justiça de Deus nessa terra. E não é fácil. Amar, perdoar, andar mais uma milha, tratar as pessoas como Cristo nos tratou. Tratar eu e você como Cristo nos... Tratar as pessoas que estão do nosso lado como Cristo tratou você. Como Cristo tratou você? Perdoando o seu pecado, te amando, morrendo no seu lugar, se doando por mim e por você, não te tratando pelos seus méritos. E nós precisamos praticar essa justiça nessa terra. Eu e você precisamos ser a justiça de Cristo nessa terra. Não tratar as pessoas pelos seus méritos. Não tratar as pessoas por aquilo que elas fazem, ou como a Paula falou, tratar as pessoas por aquilo que elas possam te retribuir. Isso não é graça. Isso não é favor. Nós pregamos tanto da graça, falamos tanto da graça, mas na hora de praticar essa graça e esse favor com as pessoas de fora, nós temos tanta dificuldade. Tratamos as pessoas pelos seus méritos. Tratamos as pessoas por aquilo que elas fazem. Colocamos preço nas pessoas. Isso é muito sério. Então, se você faz, se você está comigo, eu te amo. Se você se doa, se você faz alguma coisa por mim, se você retribui de alguma maneira, eu vou te amar. No dia que você deixar de fazer qualquer uma dessas coisas, eu vou deixar de te amar. Isso não é graça. Isso não é a justiça de Cristo. Isso é a minha e a sua justiça. Que são muito diferentes. São muito diferentes. Não trate as pessoas com um preço. Abra sua Bíblia lá em... Deixa eu ver se eu acho aqui, que eu até perdi na minha palavra já. Acho que é Mateus 9. Eu gosto bastante desse texto. Aprendi a gostar, na verdade. 36. Diz assim, ó. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas,
porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a ceifa realmente é grande, mas poucos os obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa que mande obreiros para a sua colheita. Ele teve compaixão, viu aquele povo como ovelhas desgarradas, cansadas, como ovelhas que não tinham um pastor. Se você for parar para ver o contexto disso daqui, nos dias de Jesus, só em Jerusalém tinha quase 500 sinagogas, coisa que nem existia no Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento só tinha o templo, um templo só, e o dos samaritanos, que era um templo genérico. Não existia sinagogas no Antigo Testamento. Nos dias de Jesus já existia quase 500, só em Jerusalém. Não existia fariseus, não existia saduceus, não existia nada dessas coisas. Já nos dias de Jesus já tinha um monte de mestres da lei. Como que um povo que tinha tanta coisa se sentia como ovelhas que não tinha pastor? Cansadas, desgarradas. E Jesus teve compaixão delas. Sabe por quê? Porque aquele povo daquele tempo, os fariseus, saduceus, via aquele povo só como... Se você vê em Mateus 23, Jesus fala sobre isso. Vocês entram na casa das viúvas, você devora a casa das viúvas e com pretexto vocês fazem longas orações. Aquele povo, os fariseus, aqueles religiosos daquele tempo, via aquele povo só como um número. Via aquele povo não para amá-los, mas para tirar alguma coisa deles. De um lado, o povo não tinha, na religião não tinha ninguém, não podia contar com ninguém. Do outro lado, Roma, o governo, só esfolava o povo. Tirava o dinheiro do povo, esfolava o povo cobrando impostos altíssimos. O povo não tinha ninguém, nem na religião e nem no governo. Ovelhas desgarradas. Que a pessoa que está do seu lado não se sinta sozinha. Que a pessoa que está aí do seu lado não se sinta sozinha. Não se sinta como uma ovelha desgarrada. Seja a justiça de Cristo na vida dela. Que ela possa se sentir amada através de você. Que ela possa se sentir importante através da sua vida. Que ela possa ter uma experiência com a justiça de Cristo através de você. Que vai amá-la não pelo que ela faz, mas pelo que ela é e pelo que Cristo fez por você e por ela. Por uma revelação do que é a justiça de Cristo. Que as pessoas que estão ao nosso lado não seja apenas um número. Que não seja apenas uma estatística para falar assim, olha como nós crescemos. Mas que elas se sintam ovelhas, protegidas, cuidadas por cada um de nós. Vidas não são números. Pessoas não são números. Pessoas não são uma estatística religiosa. Para a gente falar, olha como a nossa campanha foi grande, como o nosso movimento teve tanta gente, mas as pessoas se sentem sozinhas. Ovelhas sem pastores. Seja a justiça de Cristo para essa pessoa que está do seu lado. Trate ela não pelo que ela faz por você. Trate as pessoas que estão do seu lado não como mão de obra para o seu ministério, para as coisas da sua vida, não como uma recompensa para você para te colocar em posição de honra, mas pastoreie. Ame essas pessoas, seja a justiça de Cristo para a vida de cada um. Uma vez eu vi tem um pastor que eu gosto bastante dele. Ele é meu amigo, ele só não sabe ainda. E ele fez uma reunião com a liderança da igreja dele, com alguns pastores e tudo, e chamou um amigo dele, um outro pastor amigo dele. E esse pastor amigo dele, no meio da reunião, dado momento, falou assim, perguntou para o pessoal assim, viu, vocês são ovelhas do pastor, são cuidados, são amados por ele, ou vocês são só a mão de obra do ministério dele? Ele falou assim, poxa, não tinha combinado nada com o cara. O primeiro a responder foi o cunhado dele. Ele falou assim, é lógico que nós somos só a mão de obra do ministério dele. É sério isso. Isso é muito sério. As pessoas têm valor. A pessoa que está do seu lado tem valor. Seja a justiça de Cristo na vida dela. Ame ela incondicionalmente. Não pelas coisas que ela pode fazer por você. Ame as pessoas que estão do seu lado. Honre a pessoa que está do seu lado. Não trate com indiferença. Nós precisamos ser a justiça de Cristo nessa terra.
Eu não queria trazer uma palavra para você para falar que você vai ser abençoado, que você é justo, que é justo você ser abençoado, que não é justo você andar com o carro que você tem, que não é justo você ter a casa que você tem. Não é justo eu e você não sermos como Cristo é. Sabe, às vezes a gente chora e acha que é tão injusto eu não ter o carro que eu quero, é tão injusto eu não ter a casa que eu gostaria de ter, é tão injusto eu não ter o salário que eu gostaria de ter, mas eu não choro, porque eu não acho justo eu viver da forma que eu vivo.